Aqui é Ana Laura e eu vou demonstrar o reflexo bicipital mediado por C5, C6 e o nervo músculo cutâneo. Para realizar esse reflexo, o paciente deve estar com o antebraço semifletido e relaxado, apoiado no antebraço do examinador. Em seguida, o examinador deve localizar o tendão distal do músculo bíceps braquial com o polegar e realizar o reflexo com o auxílio do martelo. A resposta esperada é a flexão e supinação do antebraço. Essa resposta vai ocorrer, pois a informação do impacto do martelo no tendão será levada por fibras sensoriais aferentes até a medula espinhal. A informação será processada pela medula e fibras deferentes motoras irão ocasionar o movimento observado, que é a flexão e supinação do antebraço. Eu sou a Luísa Klein e eu vou apresentar o reflexo tricipital. Ao percutir o tendão distal do tríceps, ocorre o estiramento das fibras intrafusais. E assim a informação é levada até a medula por meio de uma fibra do tipo 1A. Na medula, essa fibra do tipo 1A faz sinapse excitatória com o motoneurônio alfa. Esse motoneurônio ele vai até o músculo e libera acetilcolina no músculo tríceps. Assim, ele causa a contração do tríceps e a extensão do antebraço. Nesse reflexo, o nervo envolvido é o nervo radial e ele está integrado nos segmentos C6, C7 e C8 da medula espinal. Tá, eu vou demonstrar o reflexo patelar, que é um reflexo de estiramento. Ele é feito com o paciente com a perna solta, assim, e ele então começa com o martelo batendo no tendão patelar, que fica entre a epífise do fêmur e da tíbia. Ocorre então a contração do quadríceps, que vai estender a perna. Isso, o mecanismo, né, de ação é que eu tô provocando um estiramento no músculo e isso está sendo captado pelas fibras intrafusais. Essas fibras, elas são nada mais do que receptores do estiramento do músculo, proprioceptores, e essa informação vai ser levada via sensorial para a medula, e aí de lá vão sair os motoneurônios alfa, que vão então contrair o meu quadríceps e estender a perna. Reflexo aquileu. Nele nós vamos testar as vias sensitivas e motoras das raízes nervosas de S1 e S2. Bom, ao percutir o tendão calcâneo, isso ocasiona o estiramento das fibras intrafusais do músculo tricepsural, que promove a abertura dos canais de estiramento das fibras nervosas do tipo 1A. O estímulo gerado ele entra no corno dorsal da medula espinhal pela fibra do tipo 1A. Essa fibra frente sensitiva ela passa para o corno ventral, onde faz uma sinapse excitatória com o motoneurônio alfa do tricepsural e uma sinapse inibitória com os motoneurônios alfa do tibial anterior e outros músculos do compartimento anterior da perna, que fazem movimentos antagônicos ao tricepsural. O motoneurônio alfa excitado ele libera acetilcolina na musculatura, o que resulta a contração do tricepsural e uma plantiflexão, enquanto os músculos antagonistas eles ficam relaxados pela inibição dos seus motoneurônios alfa. Bom, aqui vocês conseguem ver eu repercutindo o tendão calcâneo do meu irmão. A gente percebe uma pequena plantiflexão e um reflexo bilateral. Bom, o sinal de Hoffmann geralmente é considerado equivalente no membro superior ao sinal de Babinski, porque assim como no Babinski, ele indica disfunção no neurônio motor superior. Entretanto, o mecanismo difere consideravelmente entre os dois reflexos. Por mais que esse seja um sinal geralmente associado a patologias como síndrome piramidal, ele pode ocorrer em pessoas saudáveis que têm hiperreflexia. Vai depender muito de outros sinais e sintomas que o paciente apresente ou não. Quando positivo, ele indica um dano no trato córtico-espinal da via piramidal, e os danos podem ser bilaterais ou unilaterais.
lembrando que o dano ocorre no lado oposto, onde é visto o reflexo de Hoffmann. Bom, o exame foi feito na minha mãe, e ele é feito segurando com o nosso segundo e terceiro dedo na falange média do dedo médio do paciente, fazendo com o polegar uma flexão brusca da falange distal, como a gente pode ver aí no vídeo. E esse reflexo tem como inervação de C6 a T1, principalmente no nervo mediano, mas alguns livros falaram também do nervo ulnar, e o músculo flexor dos dedos, e a resposta esperada é a extensão da falange distal. Quando o reflexo é positivo, ocorre a flexão e adução dos demais dedos, principalmente o polegar e o indicador. O reflexo cutâneo plantar, ou também chamado de sinal de Babinski, foi descoberto pelo neurologista Joseph Babinski e é utilizado para verificar possível anormalidade do sistema nervoso central. Com um objeto pontiagudo, como a ponta de uma caneta, deve-se passar na planta dos pés no sentido lateral para medial em direção ao hálux. O reflexo normal é a flexão dos dedos, ou até indiferença em alguns indivíduos, enquanto no reflexo de Babinski se manifesta pela extensão do hálux com a abertura dos dedos em forma de leque. O sinal de Babinski indica uma disfunção transitória permanente no neurônio motor superior, que afeta as vias piramidais, ou do trato córtico-retículo-espinhal. Vale ressaltar que em crianças de até 2 anos esse sinal pode ocorrer sem ser patológico, e sim por uma milenização ainda não completa da via piramidal. Agora eu vou demonstrar um método com a ponta de uma caneta no sentido lateral para medial. No caso, a minha auxiliar apresentou indiferença e, portanto, ausência de sinal de Babinski. O reflexo vestibulocular é um reflexo importante para estabilizar as imagens na retina durante a movimentação da cabeça, fazendo com que os olhos girem na direção oposta do movimento, preservando assim as imagens no centro do campo visual. Na prática, o que acontece então é que quando eu giro a cabeça para o meu lado esquerdo, os olhos giram para o lado direito, e quando eu giro a cabeça para o meu lado direito, os olhos giram para o lado esquerdo. Explicando então o mecanismo fisiológico desse reflexo. Então, na situação que eu acabei de demonstrar, quando se gira a cabeça para o lado esquerdo, o que vai acontecer? O núcleo vestibular esquerdo vai atuar inibindo o núcleo abducente, que vai então liberar menos acetilcolina no músculo retrolateral, fazendo o movimento de adução desse olho, ou seja, para o lado direito. Ao mesmo tempo, o núcleo oculomotor vai estar acontecendo o oposto. O núcleo vestibular esquerdo vai ativar o núcleo oculomotor, o que vai fazer uma maior liberação de acetilcolina no reto medial, então reforçando esse movimento para a direita do olho esquerdo. Por outro lado, no olho direito, o que vai acontecer? O núcleo vestibular esquerdo vai ativar esse núcleo abducente do outro lado, o que vai então liberar mais acetilcolina na musculatura retrolateral. Então, nesse olho direito, o que vai acontecer vai ser a abdução. Então, pendendo para o lado direito também, enquanto que a musculatura do reto medial vai estar sendo inibida também, vai estar sendo afrouxada no caso, por causa da inibição do núcleo vestibular esquerdo sobre o núcleo abducente, que vai então liberar menos acetilcolina nesse reto medial, então reforçando esse movimento para a direita de abdução do olho direito no caso. Então, esse é o mecanismo fisiológico normal, né, do aparelho vestibular, e o que acontece é que nas lesões de tronco encefálico, esse reflexo vai ser perdido e vai se observar uma configuração de olhos de boneca, que seria quando os olhos giram na mesma direção do movimento da cabeça. Então, esse reflexo é um reflexo bastante importante para se verificar a morte encefálica.